Bom dia, nono ano, tudo bem com vocês? Eu vou dar continuidade hoje a equações do segundo grau. Eu ainda não vou encerrar esse primeiro capítulo de equações, porque eu vou falar apenas sobre resoluções. Vai ficar faltando o tópico de raízes, de trabalhar as raízes da equação, as propriedades das raízes, tá? Mas, como eu quero ir bem devagar, bem pausado com vocês, eu achei importante falar hoje só sobre a resolução, ok? Então, eu vou dividir a resolução em alguns casos. Primeiro, a gente vai ver as resoluções de equação do segundo grau incompleta. A gente já viu quando uma equação é completa e quando uma equação é incompleta. Ela é incompleta de duas formas, ou não tendo o bx ou não tendo o c. Lembrando que esse a com x ao quadrado sempre tem que ter, porque se não existir esse x ao quadrado, ela deixa de ser uma equação de segundo grau. Então, o primeiro caso que a gente vai ver, ela não tem o termo bx, ela só tem o primeiro termo com x ao quadrado e aquele termo que não tem x nenhum, termo independente. Então, aqui, ó, eu tenho 4x ao quadrado menos 36. A gente vai seguir o mesmo raciocínio de uma equação do primeiro grau, isolando de um lado o x. Então, ó, o primeiro que tem que sair daqui é o menos 36. Eu vou jogar ele lá para o outro lado. Então, fica 4x ao quadrado igual, ele era negativo, ele ficou positivo, 36. Esse zero some, por quê? 0 mais 36 vai dar o 36. Agora, eu vou pegar esse 4 e passar para o outro lado dividindo. X ao quadrado é igual a 36 dividido por 4. X ao quadrado é igual a 9. Mas esse x ainda não chegou na sua forma final, na sua forma sozinha. Então, o que eu vou fazer? Sempre que a gente muda um número de lado, ele muda a operação, correto? Se ele multiplica, ele vai dividindo. Se ele soma, ele vai subtraindo. Ou vice-versa. Se ele é subtraindo, vai somando. Se ele é dividindo, ele vai multiplicando. Aqui ele é potência. Então, se eu vou mudar esse 2 de lado, qual é o inverso de algum número ao quadrado? É a raiz quadrada daquele número. Então, eu vou colocar a raiz quadrada no 9. Mas aqui eu vou colocar dois sinais, sinais de mais e sinal de menos. Raiz quadrada de 9, a gente sabe que é 3. Então, a solução dessa equação é o 3 negativo e é o 3 positivo. Por isso que a gente tem que colocar esse mais e menos aqui na frente, tá? Vamos lá aqui, ó. X ao quadrado vai ser igual a 81. X é igual, ó, a raiz de 81, colocando mais ou menos na frente. X é igual a mais ou menos 9. Esse mais ou menos não é porque é mais ou menos de aproximado, não. É porque a solução é 9 positivo e 9 negativo. Uma equação do segundo grau, ela vai ter sempre duas soluções. Sempre não, a gente vai ver que vai ter casos que não vai ter nenhuma solução. Mas quando ela tiver a solução, ela vai ter duas soluções. Mais para frente eu vou falar sobre isso. Letra C. X ao quadrado é igual a 21 dividido por 7. X ao quadrado, 21 dividido por 7 é igual a 3. X é igual mais ou menos raiz de 3. Só que 3 não tem raiz real. Então, 3 não tem uma raiz exata, né? Real é, mas não é exata. Então, a solução vai ser raiz de 3 positiva e menos raiz de 3. Aqui, na letra D, x ao quadrado é igual a menos 9. X é igual a raiz quadrada de menos 9. Porém, não existe raiz quadrada real de número negativo. Por isso que aqui eu coloquei a resolução de equações do segundo grau incompleta em R. Por quê? A solução tem que estar nos números reais. Aqui não está nos números reais. Logo, essa equação não possui solução real.
Por isso que eu falei, em alguns casos ela não vai ter solução nenhuma, ok? Então, vamos para o próximo caso. Meu segundo caso de equação incompleta é quando a equação não tem o termo independente. Ela tem o termo A, que vem com x ao quadrado, e tem o termo B, que vem com o x, termo A e termo B. Aqui a gente vai aplicar o que a gente estudou nesses últimos capítulos, que é a fatoração. Então, a gente vai ter que fatorar. Aqui a gente vai fatorar colocando o x em evidência. Então, x, abro parênteses, aqui não tem 2x, se eu tirei 1, ficou 1 dentro. Se eu tirei esse x, quem ficou dentro? O 7, igual a 0. Isso aqui, gente, é uma multiplicação, é um produto. É um produto desse termo com esse termo. Esse produto, o resultado é 0. Então, quando em uma multiplicação o resultado dá 0? Por exemplo, 7 vezes 0, o resultado dá 0, correto? 8 vezes 0, o resultado dá 0. 5 vezes 0, o resultado dá 0. Então, existem dois casos para esse resultado dar 0. O primeiro caso é quando esse camarada é 0. Essa é a primeira solução, 0. Ou o segundo caso é quando este aqui é 0, x menos 7 é 0. Virou uma equaçãozinha do primeiro grau. Jogo menos 7 para o outro lado, x igual a 7 positivo. Então, a minha solução aqui vai ser 0 e 7. Olha aqui na letra B. Vou colocar o x em evidência. Aqui dentro sobrou o 3x menos 4. Né? Porque, ó, tinha 2x, peguei 1, sobrou 1. Mas o 3 também sobrou. Tinha 1x, pegou 1, sobrou só o 4. Mais uma vez, a solução, ou o x é igual a 0, ou o que está aqui dentro é igual a 0. Sempre esse processo. 3x é igual, joguei esse menos 4 para o outro lado, ele fica positivo. Pego esse 3, passo dividindo, 4 dividido por 3. Então, a minha solução vai ser 0 e 4 terços. Então, o processo vai ser sempre esse. Um vai ser sempre 0 e o outro vai ser algum número diferente de 0, ok? Então, aplicou a fatoração, coloca x igual a 0, depois pega o que está dentro dos parênteses e iguala a 0, ok? Então, a solução é essa. Esses dois casos são de equações incompletas. Agora, a gente vai ver o caso da resolução por equação completa. Então, a nossa equação ela vai estar completa. Ela vai ter o termo A, o termo B e o termo C. Existem dois modos de a gente fazer isso. Um modo que não é muito usual, que é esse de fatoração, e o método que é usando a fórmula de Bhaskara, que a gente vai ver daqui a pouco. Por fatoração, a gente vai usar aquele trinômio quadrado perfeito, que foi a última fatoração que a gente viu. Então, mas não são todas as equações que são trinômio quadrado perfeito, né? Então, eu vou fazer aqui para vocês verem como que se faz nesse caso, mas eu oriento a vocês a fazerem sempre pela próxima resolução que a gente vai ver. Então, vamos ver primeiro essa resolução aqui. Um trinômio quadrado perfeito, ele acontece da seguinte forma. O primeiro termo é um termo elevado ao quadrado. Então, x ao quadrado está elevado ao quadrado. O último termo, que é esse aqui, também é um número elevado ao quadrado. 3 ao quadrado. E o termo do meio é a multiplicação de 2 vezes esse, vezes esse. Só que ele está negativo. Então, aqui, nosso trinômio quadrado perfeito vai ser esse primeiro termo, menos esse segundo, porque esse aqui está menos, elevado ao quadrado, igual a 0. Por que igual a 0? Porque eu só substituí essa equação por essa forma fatorada dela.
E a gente vai usar o mesmo raciocínio. X menos 3 igual a 0. X igual a 3 positivo. Então, a minha solução aqui, ela é única. São dois números iguais, 3 e 3. Por que eu coloquei o 3 duas vezes? Porque uma equação, ela tem três casos. O primeiro caso, são dois números reais diferentes. O segundo caso, não existe solução. E o terceiro caso, são soluções iguais. Então, quando a gente puder fazer a resolução de forma fatorada, pela fatoração, a gente sempre vai usar dois termos iguais. Vai sempre achar dois termos iguais. Porque, olha só, aqui é x menos 3 ao quadrado. Então, é x menos 3 vezes x menos 3. Quando que esse produto vai dar zero? Quando esse é igual a zero ou quando esse é igual a zero. Mas os dois são iguais. Não preciso fazer eles duas vezes. Faço só uma e na hora de botar aqui a solução, eu boto aqui assim ou eu boto simplesmente assim. Então, ó, vamos fazer aqui a letra B. A letra B, ó, o primeiro termo está ao quadrado. Mas o segundo, o último não tá. E tem que estar ao quadrado. Aqui, para esse termo estar ao quadrado, a gente tem que somar ou subtrair um número que apareça algum número que tenha raiz quadrada. Ou 4 ou 9. Se for o 4, eu vou ter que subtrair um aqui. Mas se eu subtrair um desse lado, do outro lado, para não ficar com inveja, eu também tenho que subtrair um. Então, essa equação aqui, reescrita, é x ao quadrado mais 6x mais 4 igual a menos 1. Mas aí gerou um outro problema. Por que outro problema? Porque, ó, vamos continuar. Esse termo aqui do meio, o 6x... ele é 2 vezes 3 vezes x. Esse 2, ó, sempre vai aparecer. Esse último número, 4, ele é 2 ao quadrado. Mas, ó, o que apareceu aqui foi o 3. Então, falhou. Então, eu tenho que pensar num número que apareça aqui cuja raiz quadrada é 3. Que número é esse? O 9. Então, ó, a forma que foi feita aqui falhou. Então, o que eu vou ter que fazer? Em vez de subtrair 1, eu vou ter que somar 4. Então, aqui também eu vou ter que somar 4. Então, a minha equação ficou x ao quadrado mais 6x mais 9 igual a mais 4. Por que eu fiz isso? Por que eu errei de propósito? Para mostrar para vocês que essa forma de resolução por fatoração, quando você de cara já tem um número, ela é fácil de fazer. Mas quando você tem que ficar analisando caso a caso, já é um pouco mais complicado. Então, a próxima forma de resolução que eu vou mostrar para vocês é a mais indicada em todos os casos. Mas vamos continuar aqui. Então, ó, cheguei à conclusão que o meu segundo termo é o 9. Então, 9 ao quadrado é igual a 3 ao quadrado. Então, isso fatorado é x mais 3 ao quadrado. Só que não é mais igual a 0, é igual a 4. Então, qual vai ser minha solução? X mais 3, aqui eu não coloquei 0, aqui eu vou colocar 4. X é igual a 4, jogo esse 3 para o outro lado, menos 3. X igual a 1. Então, aqui nesse caso, a minha solução vai ser 1 e 1. Ou apenas solução igual a 1. Isso é fazendo pela forma fatorada. Agora, na continuidade do vídeo, a gente vai ver a forma pela fórmula de Bhaskara. E essa é a fórmula de Bhaskara. Gente, não tem para onde correr. Essa fórmula vocês vão ter que decorar e vão levar para o resto da vida de vocês. Pelo menos até o ensino médio. Todo momento, até em geometria, isso vai ser aplicado. Então, tem que decorar essa fórmula, não tem jeito.
Se eu tivesse em aula, eu ia pedir para vocês decorarem, ia dar um ponto para cada um que decorasse, mas que falasse para mim ela de forma rápida. Mas quando a gente voltar, eu vou fazer isso. Então, por enquanto, para vocês se familiarizarem com essa fórmula. Essa fórmula é a fórmula de Bhaskara. Ela é da seguinte forma. O meu x vai ser igual a menos b, mais ou menos, raiz quadrada de b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c sobre 2 vezes a. Olhando assim, assusta. Só que você vai apenas fazer substituições dessa forma para poder achar o valor da equação do segundo grau, o valor de x da equação do segundo grau. A gente comumente chama isso que está dentro da raiz de delta. Então, delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Então, o x, ele é, a fórmula de Bhaskara, pode ser escrita dessa outra forma aqui. Raiz de delta sobre 2 vezes o a. Por que eu fiz isso? Separei. Porque fica mais fácil da gente resolver quando se separa. Então, a gente sempre vai resolver delta primeiro, para depois achar o restante. Vamos ver isso na prática, tá? Vamos ver na prática como é que a gente faz isso. Eu coloquei aqui o x e o delta. Eu tenho algumas equações para a gente resolver. Então, o primeiro passo é determinar quem é o A, quem é o B e quem é o C. O A é aquele cara que acompanha o x ao quadrado. Então, o A aqui é 2. O B é o menos 7 e o C é o 3. Então, ó, achei o valor de A, achei o valor de B, achei o valor de C. A igual a 2, B igual a menos 7 e C igual a 3. Agora eu vou pegar o delta. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. A única coisa que eu vou fazer é substituir. Como? No lugar do B, eu vou colocar o menos 7 ao quadrado, porque aqui na fórmula tem ao quadrado. Menos. No lugar do 4, perdão, no lugar do 4 não entra nenhum, continua sendo 4. 4 não muda. No lugar do A, entra o 2. E no lugar do C, entra o 3. E eu vou resolver isso. Aqui vai dar 49, vai dar sempre positivo. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. Então, 49 menos 24. 49 menos 24 dá 25. Então, ó, a primeira parte da equação é achar o delta, eu achei. Agora, eu vou para a segunda parte da equação, que é achar o x. Quem é o x? Menos b, mais ou menos, a raiz de delta, que eu já achei, que é o 25. Sobre 2 vezes a. Agora, mais uma vez, eu vou fazer as trocas. Esse menos eu repito. No lugar desse b, eu coloco menos 7. Repito esse mais ou menos. Repito a raiz. No lugar do delta, eu coloco 25. Repito o 2. No lugar do a, eu coloco esse 2 aqui. E eu continuo a minha resolução. Menos com menos, mais. Então, x é igual a 7. Mais ou menos, raiz de 25 é 5. 2 vezes 2, 4. Aí eu cheguei nesse ponto. Quando eu chego nesse ponto, eu vou dividir minha equação em duas respostas. Lembra que sempre tem duas respostas? O primeiro x e o segundo x. O primeiro x, eu vou fazer o 7, uso o mais 5 sobre 4. O segundo x, 7, aí eu uso o menos sobre 4. 7 mais 5, 12. 12 dividido por 4, 3. 7 menos 5, 2. 2 sobre 4. Então, a minha solução vai ser 3. E o 2 sobre 4, que é igual a 1 sobre 2 depois de simplificar a fração.
Então, tá aqui o resultado da solução. Então, vamos fazer mais um exemplo para a gente fixar bem o passo a passo. Então, vamos lá. Qual é o primeiro passo? Separar A, B e C. A é 1, B menos 4 e o C é o 4 positivo. Primeiro vamos fazer o delta, ó. O delta é B ao quadrado, B é quem? Menos 4 ao quadrado. Esse menos 4 aqui, vezes o A, que é 1, vezes o C, que é esse 4 aqui. Menos 4 ao quadrado, 16 positivo. Menos 4 vezes 4 vai dar menos 16. Delta é igual a 0. Então, a gente continua no x agora. X é igual a menos o B. Então, menos. O B aqui também é negativo, então coloco outro sinal de menos. Mais ou menos raiz de 0. Sobre 2 vezes o A. O A é 1, 2 vezes 1. X é igual a menos com menos mais. Raiz de 0, 0. Sobre 2. Quem vai ser o meu primeiro x? 4 mais 0, que dá 4 sobre 2, que vai dar 2. Quem é o meu segundo x? 4 menos 0, que vai dar o próprio 4, dividido por 2, que é 2. Repararam que a minha solução foi idêntica? Então, a minha solução aqui foi 2. Então, ó, até agora a gente tem uma solução que foram duas diferentes e uma solução que foram duas iguais. Isso aqui tem a ver com o resultado do delta. Daqui a pouquinho a gente vai ver isso aí de novo. Então, vamos continuar fazendo soluções. Aqui, ó, delta é igual a b ao quadrado, A é 3, B é menos 2, C é 4. Delta igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Delta igual a quanto? Aqui dá 4. 4 aqui dá menos, né? Porque multiplicando menos por positivo vai dar menos. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 4, 48. 4 menos 48, menos 44. Aí eu pergunto para vocês, se a gente parar para analisar, o delta é o que fica dentro de uma raiz. Então, vai entrar dentro de uma raiz esse número menos 44. Pensa, eu consigo continuar essa conta, sendo que essa raiz aqui, ela não existe? Então, não vou conseguir continuar essa conta. Então, a minha solução aqui vai ser uma solução assim, vazia. Não tem solução. Não tem solução. Então, se a gente parar para pensar, esse delta, ele me diz três coisas diferentes. A primeira coisa que ele me diz, se ele é um delta positivo maior que zero, se ele é positivo maior que zero, que foi aquela solução que deu lá na letra A, eu vou ter duas soluções diferentes. Se o delta é menor que zero, ou seja, o delta é negativo, não tem solução. E se acontecer igual aconteceu na letra B, o delta foi zero, eu tenho duas soluções iguais. Por isso que é importante a gente fazer o delta primeiro. Porque olha só, se a gente faz o delta primeiro e chega aqui, ó, a gente já sabe que não dá para continuar. Então já poupa um pouco o nosso trabalho. Já pensou se a gente fosse fazer aquela equação inteira, passo a passo? A gente ia ter um trabalho desnecessário. Então, sempre comece fazendo delta. Essa letra D eu coloquei de propósito. Por quê?
essa letra D é uma equação incompleta. Tem como resolver a equação incompleta pelo Bhaskara? Sim, todas as equações completas e incompletas eu posso resolver por Bhaskara. Se eu quiser resolver por Bhaskara, o A aqui vale 4. O B é menos 2. Eu sei que não existe, vale 0. Então, todo lugar do C eu vou colocar 0, é simples. Então, delta é B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. B ao quadrado menos 2 ao quadrado. Menos 4 vezes o A, que é 4, vezes o C, que é 0. Então, delta é igual a 4 e esse resultado aqui vai dar 0. Continuando, x é igual a menos b, mais ou menos, raiz de delta sobre 2 vezes a. Aí eu já continuo sem me preocupar com c. Menos, o b é menos 2, o delta deu 4, e embaixo, 2 vezes o A é 4. Isso aqui vai dar quanto? Menos com menos, mais. Raiz quadrada de 4, 2. E 2 vezes 4, 8. Aí eu continuo. O primeiro x, 2 mais 2, 4 sobre 8. O segundo x, 2 menos 2, 0 sobre 8. 0 sobre 8 é 0. 4 sobre 8, simplificando, vai dar 1 sobre 2. E lembra lá que acontecia isso? Toda vez que eu não tinha o C, que eu fazia aquela fatoração, um dos resultados era esse, 0. Então, a minha solução aqui é o 0 e o meio. Então, uma conclusão que a gente chega. Todos os tipos de equações a gente consegue resolver usando Bhaskara. Seja ela incompleta, seja ela incompleta. Todas você consegue usar Bhaskara. Então, gente, eu vou parar por aqui. Só resolução. Vocês vão tentar fazer os exercícios que eu vou deixar. Qualquer dúvida, me perguntem. Depois que a gente começou a usar o Classroom, já poucas pessoas me procuravam, agora quase nenhuma. Então, ou vocês estão entendendo muito bem as explicações, ou vocês deixaram de lado. Então, eu peço, não deixem de lado. Se vocês estão entendendo a explicação, ótimo. Agora, se não estão, perguntem, tá? Semana que vem eu vou mandar só a revisão. Eu vou depois escrever quais são os capítulos que eu vou cobrar no diagnóstico à distância, na avaliação à distância. Mas, para essa semana, faço essas atividades e eu vou cobrar elas no diagnóstico, tá? Então, eu vou cobrar a resolução de equação do 2º grau também. Tchau, fiquem com Deus.